E aqui, então, atrás da gente, a gente consegue ver a muralha, ou melhor dizendo, as muralhas de Jericó. A gente está vendo aqui uma muralha dupla colossal. No seu ponto máximo, ela tinha uma altura de 12 metros. Agora, a gente tem um grande problema em Jericó, que aqui não foram feitas suficientes escavações arqueológicas, nem todas as escavações que foram feitas são sérias e também tem muita influência política aqui nas escavações. Então a gente não tem todas as informações ainda para montar o quebra-cabeça, mas vamos ver o que a gente sim sabe dessas escavações e principalmente dessa muralha. E como vai funcionar a reconquista? Josué manda 2 espiões a virem olhar a cidade de Jericó. Esses espiões se escondem na casa de Raabe, uma prostituta. E quando o rei de Jericó ouve que tem espiões do povo de Israel, ele manda buscarem eles. Então os espiões têm que se esconder e eles saem de fininho da casa de Raabe. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E como funcionava essa muralha dupla? A gente tem uma muralha aqui de um lado, uma outra muralha aqui, e no meio eram colocadas casas. Isso era uma técnica conhecida daquela época. Agora, quem vai querer morar literalmente nas muralhas? As pessoas que não tinham dinheiro, quer dizer, é a zona mais barata da cidade, já que tu está menos protegido, tu está exposto literalmente meio para fora da cidade, inclusive, e por isso faz muito sentido a narrativa bíblica quando Raabe fala que a família dela morava na muralha, provavelmente se refere a uma muralha como essa, se não essa mesma. Tem arqueólogos que acreditam que essa é a própria muralha dos tempos de Josué, e a gente vai ver como mais essa muralha e a destruição da cidade se encaixam com a narrativa bíblica. Quando se escavou aqui, se encontrou essa muralha destruída, o que se encaixa muito bem na descrição do livro de Josué, quando a gente sabe que o povo de Israel vai dar 7 voltas em volta das muralhas, tocar as trombetas e as muralhas vão cair. E por cima dessa destruição se encontrou uma camada de cinzas, porque a cidade foi queimada. A gente consegue ver claramente aqui embaixo uma linha preta porque a cidade foi queimada. Mas isso não é um grande indicativo, porque naquela época, quando uma cidade era conquistada, seguidamente ela era queimada. Isso nos indica a primeira coisa, que a destruição não foi um terremoto, e sim foi uma guerra. Mas quando se encontrou a cidade queimada, se buscou as coisas nessas cinzas e se encontrou comida, objetos, muita coisa. E isso não é uma coisa comum para a época, porque se vinha agora um povo e conquistava a cidade, qual era a primeira coisa que eles iam fazer? Saquear a cidade. Então é conquistar, saquear e só aí se queimava a cidade. E aqui não, a cidade foi destruída e queimada antes de ser saqueada. E isso se encaixa bem com a descrição bíblica, porque Josué fala que se vai pegar da cidade o ouro, a prata, os metais e o ferro, e só. E por isso a cidade foi queimada com tudo dentro. E por isso os jarros que se encontraram aqui dentro, cheios de comida, principalmente de cevada, são um indício arqueológico muito importante. E também por ser cevada é importante. Os jarros de cevada eram os que estavam mais cheios. Porque quando é a colheita da cevada aqui nessa região? Na primavera. E a gente sabe que quando o povo de Israel estava aqui nos acampamentos de Gilgal, eles celebram a Páscoa judaica, que também é conhecido como a festa da primavera. Quer dizer, eles estão aqui comemorando a festa da primavera e depois vêm e conquistam a cidade de Jericó, provavelmente na primavera. E a gente sabe que essa cidade também foi destruída numa primavera. E não só as muralhas da cidade de Jericó vão cair, como a cidade vai ser destruída e queimada. Mas não bastando tudo isso, Josué vai amaldiçoar a cidade em Josué 6:26. E ele diz que toda pessoa que tentar reconstruir Jericó
vai pagar um preço muito caro e ele vai pagar o preço do seu filho primogênito e também do seu filho mais novo. E por isso, aqui nas escavações arqueológicas se encontrou uma muralha e uma cidade destruída, uma camada de abandono. O que isso quer dizer? Se a cidade não é habitada, a terra vai se acumulando em cima dela. Então a gente tem alguns séculos de abandono e depois por cima a gente vê que a cidade sim vai ser reconstruída por Hiel. E como Josué previu, ele vai pagar o preço de 2 dos seus filhos.